Como vai, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a graça e a paz seja mais do que abundante em seu coração. Vamos iniciar mais um momento de culto, de adoração, na qual nós estamos buscando a presença do Senhor, sabendo que o nosso Deus é Deus todo-poderoso, onipotente, e com certeza Ele tem tomado conta de cada um de nós. É um momento também na qual nós iremos refletir na palavra de Deus, na qual Deus tem como alimento para as nossas vidas espirituais, que necessitam a cada dia de sermos alimentados por Deus, nosso Salvador, Altíssimo, Eterno, Criador, para que possamos continuar firmes, para que possamos continuar na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, até a volta de Cristo, para vir buscar a sua igreja. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, vamos orar juntos para iniciarmos esse momento especial de adoração. Você ora também, agradeça, glorifica, exalta o nome do Senhor e se derrama diante do altar dele, pois com certeza Ele tem bênçãos para cada um de nós. E nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento que o Senhor nos concede, de poder buscarmos a Tua face, de nos derramar diante do Teu altar, sabendo, Pai, que o Teu cuidado sobre nós é maravilhoso, é extraordinário. O Senhor, ó Pai, tem sido de um modo tão especial da Tua fidelidade, tomado conta, vindo com a Tua provisão, Teu sustento, restauração, saúde, paz, sossego, tranquilidade, mesmo diante de tantas tempestades, mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem sido a nossa paz. Glórias a Deus, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Também, ó Pai, pedimos e suplicamos para que o Senhor possa atender as nossas orações que temos feito a Ti, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas. Ó Pai, que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós pedimos. Que seja o Senhor, ó Pai, atender, estar atento com os Teus ouvidos a cada clamor que os Teus filhos têm feito e apresentado diante de Ti, e que assim o Senhor possa manifestar sobre cada um de nós o Teu maravilhoso cuidado. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por mais uma vez podermos compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deseja falar aos nossos corações. O Senhor deseja ministrar as nossas vidas. Fala, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Conforte e edifica o Teu corpo, a Tua igreja. Abençoe a Tua igreja Batista Memorial. Abençoe Teus filhos que estão ouvindo agora a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de compartilhar com os amados irmãos o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. E gostaria de meditar com você que Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, diz o texto da palavra de Deus. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias, nós podemos entender claramente que é algo maravilhoso, que é muito especial, que realmente é algo extraordinário. É divino saber que nós temos na nossa existência um significado, nós temos algo de muito especial em Deus. Portanto, meu querido, quando Deus, na eternidade, antes mesmo que qualquer coisa existisse, antes mesmo que o mundo existisse ou que o mundo fosse formado, o Senhor, na sua onisciência e onipotência, já conhecia a cada um de nós, antes mesmo que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia e lá Deus já tem dado a nós um chamado
para as nossas vidas, ou seja, nós temos um significado para a nossa existência. Enquanto muitas pessoas ainda tentam achar uma resposta por que ele vive, por que ele nasceu, por que ele está aqui, nós podemos ter toda uma segurança, nós podemos ter toda uma tranquilidade, nós podemos ter a certeza que ao sermos chamados por Deus, Deus tem dado a cada um de nós um significado para a nossa própria existência. Portanto, ao aprendemos com o profeta Jeremias que Deus chamou, Deus tem chamado a cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Muitas pessoas pensam que Deus precisa trabalhar quando a gente vai nascer, ou que Deus vai decidir o que nós seremos no dia do nosso nascimento. Na verdade, ao olharmos para a história de Jeremias, Deus já tem um propósito para cada um de nós. Antes mesmo de nós nascermos, já foi estabelecido isso. Veja como é belo o chamado de Deus, veja como é extraordinário esse chamado de Deus. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você conhecer o pecado, praticar o pecado, antes mesmo de você ter essa consciência de bem ou mal, Deus já te chamou, Deus já tinha falado, já tinha chamado você. E pelo menos, dentro desse chamado, quando olhamos para a Bíblia, entendemos que Deus já chamou você para a salvação. Quando você nasceu para o céu e não para o inferno. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, mas que necessita de uma resposta, que também necessita de uma ação. Veja, não existe mérito nenhum em mim ou em você para que possa explicar isso de Deus, para que possa explicar essa ação de Deus. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Só existe um fato para entendermos isso, é o amor de Deus. Porque Deus planejou, arquitetou, orquestrou, realizou um plano magnífico, lindo para as nossas vidas. Deus já sabia o nosso nome antes mesmo dos nossos pais colocaram o nosso nome. Então Deus já estabeleceu todos os nossos dias sobre a face da terra, da nossa existência. E Deus deixou, ou Deus permitiu que nós viéssemos a este mundo, não foi por um acidente da natureza, por um fato do destino, mas pelo amor que há no coração de Deus. Deus permitiu que nós nascêssemos a fim de que conhecêssemos a salvação que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1, versículo 3, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E no versículo 5, em seu amor nos predestinou, separou, para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então nós fomos chamados para a salvação. Veja, Deus te ama de um modo tão especial que está lhe chamando para você ser salvo. Que coisa linda! Deus também nos chamou antes mesmo da fundação do mundo para que pudéssemos viver em intimidade com Ele. Versículo 4 de Efésios diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Então Deus tem nos chamado para sermos salvos, mas também para vivermos em intimidade com Deus, para conhecermos a Deus, para andarmos com Deus, para vivermos em santidade diante dEle. Meu querido, veja, esse relacionamento que Deus tem nos chamado não é uma coisa que para nós como crentes se torna uma opção. Deus tem nos chamado para a salvação, a fim de vivermos nele, nos relacionarmos com Ele, para obedecermos a Ele, para termos uma intimidade com Ele, para podermos andar com Deus.
ouvindo a sua voz, ouvindo a sua direção, e para que assim possamos vivê-lo, é abandonando todas as coisas do mundo, abandonando todo o pecado, todos os prazeres da carne, para começarmos a experimentarmos aqui, nesta natureza, tudo que há de bom nos céus. Então Deus tem nos chamado para vivermos uma intimidade, um relacionamento com Ele. Fomos criados para isso, para o louvor do seu nome. Também fomos chamados para exercermos o nosso ministério e o nosso dom que Ele tem nos dado. Jeremias foi chamado por Deus, teve uma direção dada pelo próprio Deus, e através disso ele foi homem profeta em Israel para se tornar boca de Deus, para se tornar homem de Deus, para que toda aquela nação pudesse conhecer os propósitos de Deus. Sabe, muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãs, não têm essa conhecimento, não têm essa revelação clara aos seus olhos. Porque tem muitas pessoas que ainda estão na igreja questionando: por que Deus escolheu fulano? Por que Deus escolheu fulano e não eu? Por que Deus usa assim fulano e não eu? Por que Deus faz assim com ciclano e não acontece comigo? Meu querido, a palavra de Deus quer colocar bem clara para cada um de nós, tirando de nós esses tipos de questionamentos, para que possamos entender que quando Deus nos chama com um propósito bem específico. Não existe chamado maior ou menor. O que existe é que quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos daquele que nos chamou para vivermos esse propósito, existe em nosso coração, dado por Deus, um dom ou mais de um dom determinado por Ele, a fim de que possamos ser usados por Deus na sua obra e no seu ministério. Portanto, meu irmão, existe um dom ou mais de um dom na sua vida. E esse dom espiritual é uma capacitação especial dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, a fim de que Deus possa usar a sua vida, e você foi chamado por isso, para edificar a igreja, edificar o corpo. Não existe dom maior, dom mais especial ou coisa mais extraordinária, porque todos nós fomos chamados por Deus a fim de exercermos esse ministério pelo dom que Ele tem nos dado e nos capacitado. Portanto, escute a voz de Deus, desenvolva o dom que Deus lhe deu e viva esse ministério mais do que excelente para a glória dEle. Meu querido, olhando para Jeremias, Jeremias foi chamado para ser profeta. Nós entendemos isso muito claro no texto. O que vem a ser profeta? Profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. É todo aquele que fala a palavra de Deus. Portanto, nós não podemos deixar passar despercebido diante desta palavra, porque Deus quer e deseja que todos nós sejamos profetas, ou seja, Deus quer que nós falemos o que a palavra de Deus fala. Isso significa que nós devemos proferir, isso significa que nós devemos declarar, que nós devemos abrir as nossas bocas e falar as palavras de Deus. É simples, é claro isso. Isso é muito claro dentro da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão num chamado especial, num chamado tão lindo, num chamado tão extraordinário, assim como aconteceu com tantos outros profetas, como aconteceu com Jeremias. Mas quando Deus também fala para Abraão, fala o seguinte: Abraão, se tu uma bênção. Meu querido, ao sermos chamados por profetas, nós estamos sendo chamados para proferir bênçãos, palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras de salvação. E somente podemos falar palavras de bênçãos se nós formos bênçãos nas mãos de Deus. Meu querido, se você pronunciar bênção, vai gerar
bênção. Agora, se você pronunciar maldição, vai gerar maldição. Então o que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja transbordando de bênçãos, para que possamos falar bênçãos e sermos abençoados pelo próprio Deus. Porque nós estamos aqui para falar das coisas que existem nos céus. Nós estamos aqui para falar da linda palavra de Deus. Porque essa palavra que aqui está escrita e que chegou para todos nós como palavra de Deus, veio para gerar vida e veio para gerar uma vida eterna no coração de pessoas que estão carentes das palavras de bênçãos que você pode transmitir. Meu querido, você foi chamado para ser profeta, boca de Deus, para falar as coisas de Deus no século XXI. Este tempo, hoje, agora, você foi chamado por Deus para ser esse profeta. Meu querido, o mundo hoje, no século XXI, está carente. Eu vou repetir o que eu estou falando aqui. Está carente. O mundo está carente de homens e mulheres de Deus que se levantam no nome do Senhor para ser bênçãos na vida de tantas outras pessoas. Eu estou falando que o mundo está carente. Existem muitas pessoas nas redes de comunicação em massa. Existem muitos pregadores midiáticos. Existem muitas pessoas que estão aí nas redes sociais. Mas mesmo assim o mundo está carente de profetas que pronunciam palavras de vida, que pronunciam palavras de salvação, que pronunciam palavras de bênçãos. Veja, profeta é aquele que fala, é aquele que pronuncia. Não existe profeta de boca fechada e nem aquele que só anuncia que vai ser prosperidade, vitória e alegria, mas são aqueles que anunciam a palavra de Deus. Meu querido, muitas coisas ainda não aconteceram porque você ainda não ousou falar, declarar, pronunciar o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos estar com a nossa boca fechada nesse tempo, nessa geração. Deus quer liberar, Deus está querendo agir a partir de cada um de nós. Nós precisamos ser ousados na nossa casa. Nós precisamos ser ousados na nossa família. Nós precisamos ser ousados no nosso trabalho, na nossa escola e até mesmo na nossa igreja. Precisamos falar da palavra de Deus. O que o mundo está carente hoje é de homens e de mulheres que se colocam no altar do Senhor a fim de se tornarem instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso para anunciar as verdades que estão na palavra de Deus. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, diante desse chamado que Deus tem para cada um de nós, um chamado tão especial, é porque não existe meio caminho, não existe muro, não existe uma outra alternativa. É Cristo, o céu, vida eterna com Cristo, ou perdição eterna, o inferno. E quando eu olho para a palavra, Deus tem nos chamado e nos levantado para que possamos ser homens e mulheres de Deus, para anunciar essa verdade, para anunciarmos a palavra, para sermos ousados e para proclamar as bênçãos do Senhor na vida de todo aquele que se arrepende, que se converte, que se volta para esta palavra, para andar com Cristo, para obedecer a Cristo e para caminhar com Cristo Jesus. Seja esse homem, seja essa mulher que Deus tem chamado hoje para este tempo, para esta geração, para que este mundo que está caminhando perdido em trevas possa conhecer a Jesus Cristo, a maravilhosa luz. Quando os pastores estavam tomando conta dos seus rebanhos, naquela noite tão especial, quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram as boas novas e aqueles homens saíram dali com alegria. Seja este profeta neste tempo, nesta geração, anunciando para aqueles que estão em trevas que a luz já nasceu e que deseja brilhar no coração.
Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus e que a palavra de Deus seja mais do que transbordante na sua vida, porque Deus tem um chamado especial para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra e que assim seja em nome de Jesus nas nossas vidas. Esse chamado para que possamos vivê-lo para a honra e glória do teu nome, pois o Senhor tem nos capacitado através do teu Espírito, dando-nos dons espirituais, dando-nos, ó Pai dos céus, a direção para que possamos viver em Ti e contigo, experimentando maravilhas, sobrenatural, vivendo para o louvor e glória do teu nome. Louvado seja, glorificado seja o maravilhoso nome de Jesus, a quem nós oramos. Amém, Senhor. Eu quero pedir a você para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe a mensagem de Deus, compartilhe com tantas outras pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus. A nossa intenção é expandir, fazer com que o reino de Deus cresça. Eu quero agradecer porque esse vídeo é o de número 51 e na verdade já são 81 inscritos no canal. Quando nós criamos o canal do YouTube foi por uma necessidade que aconteceu por causa da pandemia. E eu quero deixar uma coisa bem clara a você que está me ouvindo até o final, na qual eu peço para que você compartilhe. Os nossos vídeos não são monetizados, tá? O pastor não ganha dinheiro nenhum distribuindo, anunciando a mensagem pelo YouTube. Não peço para que você se inscreva, não estou pedindo para que a gente alcance 100 inscritos, 200 inscritos, 1000 inscritos. A proposta não é essa. Nos meus vídeos eu não fico aqui pedindo dinheiro a você e nem colocando aqui a conta corrente na qual você tem que depositar alguma oferta para mim. Eu não estou pedindo isso. O que eu estou pedindo, por favor, em nome de Jesus, é que você compartilhe a palavra de Deus, que você compartilhe a mensagem de Deus, que você possa alcançar muitos outros corações para que sejam edificados, para que sejam consolados, confortados, animados, as suas esperanças sejam renovadas, a sua vida espiritual possa crescer, a sua fé seja desenvolvida, que você conheça a palavra, que você viva a palavra, que você obedeça a palavra e mais, que você possa expandir o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Então eu quero agradecer a todos que se inscreveram, aqueles que querem se inscrever a fim de compartilhar a palavra, que sejam abençoados, que sejam alimentados. Glórias a Deus. Aleluias. A nossa intenção é que vidas possam se render aos pés de Jesus, possam conhecer a graça salvadora e que possam ir para os céus. Essa é a nossa intenção. Em nome de Jesus, para o louvor e glória do nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida. Eu agradeço ricamente à nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, a cada um dos amados irmãos. Deus possa abençoar. E assim esta é a nossa oração. E assim esta é a nossa palavra de gratidão. Deus te abençoe. Um grande abraço. E a graça do Senhor seja mais do que presente na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.